Fala, mercado financeiro! Sejam bem-vindos a mais um FK Carreiras, o teu querido F Carreiras, o seu caminho para encontrar o seu melhor lugar no mercado financeiro. Hoje temos um convidado ultra especial, especialmente a galera aí que não sabia muito bem o que fazer da sua vida e que não sabia se gostava mais de exatas ou de humanas e acabou indo para direito, não é? Porque muita gente vai para o direito meio que para se encontrar depois. Temos aqui o caso de um advogado que, apesar de estar muito bem no mercado financeiro, ele se encontrou no direito e no mercado financeiro. Ele hoje é um advogado que trabalha para um escritório mega famoso, que vocês já devem ter ouvido falar, o FBSO. Ele é um advogado especializado em direito tributário e wealth planning, que é como é que você planeja a sucessão e grandes patrimônios. Estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Dom Lucas. Bem-vindo, Luqueta. Fala, Rafael, boa noite, é um prazer estar aí com você, com a galera da FK. Eu sou fã aí do conteúdo que vocês produzem, fui aluno e então para mim é um prazer aí estar com você batendo esse papo e conversar com o pessoal. Pô, obrigado, cara, obrigado. É assim, né, a gente vê isso, um monte de gente aqui, indo para algumas cursos e certificações nossas, que vem do direito. Então, o pessoal que faz CFP sempre tem bastante advogados. E a gente tem o curso de finanças para advogados, então também tem um monte. Mas é incrível ver a história dos advogados em geral, né? Não sei se você concorda, ver assim, mas são pessoas que ou tava lá na faculdade, ou tava ali nos 17, 18 anos, não sabia exatamente para onde ia. Pô, eu vou fazer direito, porque no direito sempre tem algum lugar que se encontra. É mais ou menos isso? Você me descreveu, Rafael, foi bem isso mesmo, assim. A decisão de fazer direito, para mim, foi uma escolha de não ter que escolher naquele momento o que eu ia fazer pro resto da vida, porque eu fui nessa história de que direito você tem vários caminhos, área privada, pública, diplomacia, banco, até publicidade, até uns caminhos mais alternativos. E eu pude na faculdade, assim, ter uma visão muito aberta. Aos poucos eu fui me encaminhando para esse sentido, acho que como várias pessoas com as quais você já conversou. E aos poucos eu fui me envolvendo com o mercado financeiro, e aí eu fui fazer um estágio em tributário, e as coisas foram se entrelaçando, assim. É dessa maneira que eu fui construindo o meu caminho profissional. Sem essa pressa de definir já com 17, 18, o que eu ia fazer pro resto da vida. Uhum. E que faculdade que você fez? Quanto tempo? Pegou DP? ou foi suave e você se descobriu lá? Eu fiz Direito na Universidade de São Paulo, né? Mas para entrar na Universidade de São Paulo foi um baita desafio para mim, porque eu não era bom aluno no colégio. Foi assim, um estalo mais que veio mais tardio. O meu pai é professor da Universidade de São Paulo, né? E eu tinha essa vontade de fazer que se concretizou. Foi aluno do seu pai? Não, meu pai é professor, ele é dentista. E ele é professor da Universidade de São Paulo, então eu tinha esse sonho na cadeira de odontologia. Eu entendi que ele era professor de direito e que, portanto, você teve aula com o seu pai. Deve ser uma situação um pouco... Não, se ele fosse professor de direito, eu acho que eu não teria feito direito. Entendo. E lá dentro, quando você entrou na faculdade de direito, você falou, pô, gostei disso aqui, eu me encontrei, é isso que eu quero fazer? Não, demorou, assim, um belo tempo para me encontrar, Rafael. Eu me lembro que eu terminei o primeiro ano da faculdade e ainda estava bem perdido. Quando começou o segundo ano da faculdade, eu senti uma necessidade de buscar um conhecimento mais prático que eu senti que a faculdade não ia me oferecer da forma que eu estava buscando, assim, uma coisa mais de dia a dia. O mercado financeiro, ele exige muita teoria, mas ele é muito prático nas operações e etc. E eu comecei, no segundo ano da faculdade, a fazer curso de mercado financeiro que eu achava, assim, que podia encaixar com a minha graduação. Então, eu comecei a fazer curso olha que eu nem sou tão velho assim, mas na então BMF Bovespa. Eu comecei a fazer curso de análise fundamentalista, de valuation, e foi assim, foi nesse processo, eu fazia os cursos de sábado, né? Então, assim, no meu curso tinha aquele pessoal mais velho que já trabalhava, e aí o sábado era justamente o dia que eles conseguiam encaixar essa forma de aprimorar o conhecimento. E aí eu fui movendo pouco a pouco, aí depois eu fui fazer uns cursos na Sampold, IB, e aí eu fui tomando gosto pela coisa, assim, pelo mercado financeiro no geral. Paralelamente a esse conhecimento que eu fui buscando de mercado financeiro, no meu terceiro ano da faculdade, eu fui fazer o meu primeiro estágio, né? Até assim, o pessoal, às vezes, do direito acha que é um pouco tarde para você fazer um primeiro estágio. Terceiro ano?
Dependendo da faculdade, a pessoa já começa no primeiro, no segundo. Olha só. Começa bem cedo. E eu fiz um estágio no Pinheiro Neto Advogados, que é uma baita referência aqui no Brasil de escola de advocacia. Uhum. Né? Tinha até gente que tinha uma experiência já profissional muito mais consolidada que a minha, que eu não tinha nenhuma. Mas eu acho que em função desse interesse que acho que você demonstra quando mais novo, eu tive a sorte lá de ser selecionado e fiquei 1 ano lá trabalhando no Pinheiro Neto. Foi uma escola para mim, em vários sentidos, não só eu fui trabalhar em tributário, né? Não só no profissional, porque são os grandes casos aqui no Brasil, grandes operações que passam pelo escritório, mas também esse próprio conhecimento do mercado, do ambiente corporativo, Uhum. né, das corporações, assim, foi um aprendizado enorme para mim. Hoje você teria mudado isso? Se você tivesse uma máquina do tempo, você arrumaria um estágio no primeiro ano ou ter feito no terceiro? Porque você provavelmente teve mais tempo para estudar e se dedicar à faculdade. Então tem prós também, né? Olha, essa pergunta é difícil, né, Rafael? Assim, o que a gente faria diferente no passado? Agora, o que eu acho é o seguinte, apesar de ter começado a estagiar no terceiro ano, eu sempre tive para mim muito claro que eu aproveitei o meu tempo, embora eu não estivesse estagiando. Né? Então, assim, eu fui atrás de conhecimentos, eu fui atrás de cursos, que tudo isso me agregou de uma forma muito útil, assim, até hoje no trabalho, as várias ligações e vários relacionamentos que eu fui construindo por meio desses caminhos alternativos que eu fui buscando, apesar de não ter começado a estagiar tão cedo. Uhum. Eu acho que a mensagem que eu acho que poderia deixar né, procure usar desse tempo livre, que uma vez que você ingressa no mercado de trabalho, ele tende a ficar realmente escasso e você sente falta se você não aproveitou, né? Tem uma coisa legal que você estava falando, que eu vejo aqui na FK, como as pessoas têm essa curiosidade por finanças e pelo dinheiro. Não é como um cara que, eu vou fazer faculdade de Direito, tem que estudar aquelas coisas, aquela cartilha ali. Finanças é um negócio que meio que permeia todo mundo, porque é a sua vida, é o seu dinheiro. Se você fizer besteira, vai ficar pobre e tal. Então é meio que imbatível você convencer uma pessoa de que ela precisa de educação financeira. E o advogado, mais ainda, eu tô surpreso de ouvir que você buscava conhecimento em finanças e não era para fins de profissionais, né? Você foi por curiosidade, né? Pra sua vida, pro seu dinheiro, né? Assim, na época eu não tinha um patrimônio ainda, né? Mas assim, já tinha essa percepção clara de que esse conhecimento de mercado financeiro em geral, ele é muito útil para a nossa vida mesmo. Na grande maioria das decisões da sua vida futura, esse conhecimento vai ser útil de alguma forma. Para gerir um negócio, para você, no escritório hoje, até hoje, nos casos assim, acho que às vezes a facilidade para entender alguma operação complexa, que o mercado financeiro é hiper criativo em arranjar formas e operações e soluções. E é difícil, né? Vamos combinar. É difícil. Tem muito professor aí, eu fico puto da vida, porque os caras falam assim, você quer aprender finanças? É muito fácil. Não, não é muito fácil. Tem um que eu vi uma vez, ele fala assim, o mercado financeiro só tem 2 lugares pra você investir. Simplifica demais, cara. O mercado financeiro não é tão simples assim. Tem muito produto, tem muita tributação, tem muita alternativa, tem muita matemática por trás. Então, se você simplifica isso na cabeça das pessoas, você torna as pessoas rasas, você desarma elas de uma maneira perigosa. Você diz, não, é fácil, meia dúzia de continha aqui. Não é tão simples assim. Por isso que tem gente que estuda, a gente tem professor aqui na FK, tem todas as certificações do mercado financeiro. O cara estuda há uns 15 anos isso. Não é tão simples assim. Se tem um cara que faz 15 anos que estuda isso e não acabou tudo ainda, não é tão simples assim, né? Sem dúvidas. Eu acho que, às vezes, na internet a gente até vê um pouco mais essa forma mais apelativa, né, enfim, fazer um marketing, assim, vender algum curso, mas, de fato, não é algo simples, não é algo que você aprende da noite para o dia, requer uma dedicação, um estudo para você aprender essas formas, e o mercado ele está sempre mudando, assim. Só esse ano também a gente teve uma série de novidades que tem me feito uma série de trabalhos que ano passado nem se pensava fazer, né? Então, você precisa se dedicar muito e você ainda tem que estar sempre buscando aprender e reciclar seus conhecimentos, porque senão você fica parado no tempo, né? E como é que o direito tributário entrou na sua vida? Não foi uma escolha, né? E é engraçado como as coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente vai
meio que embarcando, né? Eu também, cara, se você me encontrasse com 20 anos, segundo ano de faculdade, eu não ia te falar, eu vou ser sócio de uma escola, tal, tal, tal. Não, as coisas vão acontecendo na sua vida e você vai meio que dançando conforme a música, né? E como que o direito tributário entrou na sua vida e você gostou tanto? Com certeza, assim, quando a gente olha, até vi uma frase do Fernando Henrique dizendo mais ou menos o seguinte, quando você olha, assim, seus passos individuais não faz tanto sentido, agora quando você olha para trás, aí você vê o sentido da sua vida, né, e acho que hoje olhando para trás, assim, nessa minha breve experiência profissional, de carreira, tive alguns momentos na minha vida que foram muito importantes para eu escolher o tributário. Por mais que eu tivesse estagiado no Pinheiro Neto, em tributário, e depois eu acabei indo para outro escritório menor, eu não estava tão convicto dessa decisão até o final da faculdade, para ser sincero. É mesmo? Eu estava terminando a faculdade de Direito e eu estava naquela dúvida que acho que muita gente tem do que vai fazer agora, que, né? Porque a faculdade é um porto seguro para muitas pessoas, assim, de você, né, não ter que se confrontar com o que você vai fazer, a vida real, assim, a vida profissional chegou, né? E uma história, assim, hiper curiosa. Eu estava no final da graduação quando meu pai me ligou, ele falou que tinha sido autuado, né, pela prefeitura de São Você diz o Paulo, consultório dele? o consultório dele. Ah, E meu pai, além de professor universitário, ele é um dentista que tem um consultório dele. E ele, como inúmeros dentistas, médicos, advogados e arquitetos aqui no município de São Paulo, ele foi autuado pela prefeitura que questionava um regime especial que tem para essas sociedades. E, nossa, era uma atuação assim, bem, bem pesada para o consultório dele, que cobrava o ISS dos últimos 5 anos, com base na receita mesmo, e ele não tinha nenhuma provisão para aquilo. uma bica. É uma bica, assim. E aí eu, assim, naquela toda pretensiosidade de Eu sou advogado. recém-formado, eu falei, Deixa que eu resolvo. imagina, você não vai pagar isso aí de jeito nenhum, a gente vai recorrer. A gente recorreu dessa autuação da prefeitura, e depois eu fui saber que, na verdade, esse caso era bem difícil de se ganhar, assim. Nem falei para ele isso, né? Essa parte eu omiti. Mas aí que tá. Depois de uns 6 meses, veio a decisão, que foi uma decisão em primeira instância favorável. Coisa que é raríssimo de acontecer, e eu acho que assim, eu tive um pouco de sorte, um pouco de competência, um pouco de tudo, assim, talvez a sorte iniciante misturado com o trabalho. E aquilo, cara, aquilo me fez brilhar o olho, falar assim, caramba, assim, né? Eu tenho conhecimento que posso utilizar, posso aplicar e realmente transforma, né? Uhum. Acho que foi esse o chamado que eu senti, assim, para a área tributária. Uma experiência tua na família. Caramba, De olha. poder... porque, enfim, era uma autuação muito, muito grande, assim, que ia impactar o consultório de uma forma muito, muito forte. Então, assim, poder resolver esse problema foi a melhor experiência que eu tive até hoje da aplicação do meu conhecimento e algo que eu levo para mim até hoje com os clientes, nas operações, nas autuações que a gente trabalha e defende lá no escritório. E você é um cara que chegou aqui na FK meio tímido, meio quieto, meio no canto ali, mas você chegou para fazer o CFP com a gente, né? E o CFP, assim, não vou te dizer que é o CFA, assim, em termos de dificuldade e tal, mas com certeza não é uma certificação básica, fácil e tal. O CFP é planejar a vida de uma pessoa de cabo a rabo, né? O cara, você consegue pegar um caso de um cara de 20 anos de idade que não tem patrimônio, e você consegue pegar um cara de 80 anos de idade que tem um baita patrimônio e quer passar para filhos e netos. Ou seja, você cuida da vida de uma pessoa realmente de cabo a rabo. Aonde entrou o CFP na sua vida, essa curiosidade, essa vontade? De onde veio? Há muitos anos, assim, querendo sempre ter o pezinho no mercado financeiro para estar por dentro das novidades, do mercado, do funcionamento do mercado em si. E eu vi que o CFP, não sei se você vai concordar comigo, seria até legal saber a tua opinião, mas ele cresceu, a importância do CFP cresceu muito nos últimos anos, né? Acho que em função do amadurecimento, do desenvolvimento desse mercado de wealth que está tendo no Brasil nesse movimento. E lá no escritório, a gente trabalha bastante com wealth planning, a gente atende muitos grupos empresariais familiares, a gente atende tanto o lado da empresa quanto o lado das famílias, então o planejamento patrimonial, o planejamento sucessório. E eu vi assim, no CFP,
um passo para... foi uma certificação que às vezes eu poderia unir essas duas coisas e óbvio, né? Eu tenho 1001 agora com a certificação que eu consegui obter aí com o apoio da FK, com os estudos. Tem 1001 projetos que eu imagino que podem ser feitos aí nessa área de planejamento financeiro patrimonial aqui no Brasil e que eu imagino que vão se desenvolver muito nesses próximos anos. Uhum. Legal. Olha, você perguntou como eu vejo isso. O CFP preenche duas lacunas grandes. A primeira, você tem pessoas que estão ali no ambiente bancário e que sabem investimento. O cara sabe a diferença de uma renda fixa para uma renda variável. Só que o CFP te dá uma visão maior, que não basta você saber o produto, você precisa conhecer a situação do cliente, o IPS do cliente, para poder enquadrar melhor ele. Isso é uma lacuna que as certificações menor sem desmerecer, mas as mais que têm um conteúdo menor, ela não ensinam, não vai tão fundo. A segunda lacuna é que o CFP pega um pouco de outras áreas do conhecimento, como o direito, como própria estatística, um pouco de economia, e aí junta tudo isso. Então, para quem é advogado, até um pouco psicólogo, de certa forma, ele preenche essa lacuna. Profissionais que têm curiosidade de entrar no mercado financeiro é uma porta muito boa, que é provavelmente o que aconteceu com você, né? Sim, sim. Eu acho assim, o CFP, ele é uma certificação que exige muita dedicação mesmo. Esse processo de preparação foi muito interessante, porque eu estudava pela FK, e ao mesmo tempo eu estava com trabalho, e lá no trabalho a gente mexe muito com fundos, com estrutura de fundos, e foi interessante ver, assim, até um elogio muito sincero à própria FK, mas a FK, ela pega todo esse conhecimento do mercado financeiro e traduz isso de uma forma muito prática, muito objetiva e também focada na preparação do CFP. E era até engraçado, assim, que algumas questões que eu estudava para o CFP de manhã e aí à tarde, assim, aparecia alguma questão lá no Parecia lá. catálogo no trabalho que você já até, assim, já assimilava muito rápido, né? Questão de fundo aberto, fechado, alguns fundos, quando é que faz sentido um ou outro, porque isso também está muito na nossa rotina do tributário. Uhum. É engraçado, né? Porque o CFP, eu vejo que ele é extremamente utilizado por esse pessoal do mercado, dos bancos que você falou da área private, mas na minha própria atuação, esse conhecimento ele veio também de uma forma extremamente útil. E eu vou te falar, a gente aqui sempre tem esse equilíbrio delicado para encontrar. Por um lado, eu quero fazer um curso preparatório, eu quero que as pessoas passem no CFP. Mas eu não quero virar um negócio, marca a letra B, essa que é a resposta, faça essa conta. Porque eu tô tirando das pessoas talvez o maior valor que ela tem, que é a capacidade de aprender sozinha. Eu não posso te tratar como um robozinho, entendeu? Então, isso que você falou é uma coisa que a gente realmente tenta aqui. Ensinar para a pessoa passar na prova, mas também para ela chegar lá no trabalho e falar, puta, eu vi isso lá na aula 2 dias atrás, tal, vou usar aqui e performar melhor. Quando você vê lá o logo da FK, né, o nosso slogan, seu crescimento, nosso sucesso, o crescimento pode ser de várias formas, pode ser passando na certificação, mas também crescimento profissional. Então, a pessoa performar melhor por conta do que ela aprendeu aqui, putz, tem muito valor para nós, cara. Acho que a maioria das pessoas que vão nos ouvir vão concordar com a gente, mas a certificação em si, é óbvio que eu, assim, fiquei muito feliz de ter passado no CFP, foi realmente um obstáculo, né? Mas assim, a simples certificação, ela no seu dia a dia, ela, sabe, até pode te ajudar, talvez, para pleitear alguma vaga, mas no dia a dia você tem que ter o conhecimento mesmo. É o conhecimento e se que você não importa. trabalhou nisso, se você não tem essa confiança, segurança do teu conhecimento, né, nesse mercado no qual o CFP é extremamente útil, né, esse mercado de wealth, até perde o sentido, assim, né? Eu acho que e foi algo que eu testemunhei, assim, com a FK, foi uma excelente surpresa nessa preparação. Que bom, cara, que bom. Agora conta o caminho das pedras. Dos 6 módulos lá, imagino que o 6, que é planejamento sucessório, para quem não sabe, né? Eu imagino que esse você mal leu, né? Tipo, tirou de letra o lá. tributário e o sucessório foram assim. Mas olha, para ser sincero, não é que eu não olhei, tá? Assim, até curioso, porque a gente também, quando a gente está muito no dia a dia, a gente pega alguns vícios às vezes, então não deixa de ser uma oportunidade para você parar a pensar assim, o que você está falando. E o Leonardo tinha sido meu monitor na própria faculdade lá da USP.
Então, eu estava super... tinha uma enorme curiosidade para ver as aulas dele. Mesmo trabalhando nessas áreas, eu quis olhar o conhecimento para me certificar Dá se uma estava tudo bem. curiosidade, né? É igual eu dou aula, eu sou economista de formação, eu dou aula de economia aqui há uns 500 anos, e esses dias eu vi uma apostila de um concurso público que ia ter do Banco do Brasil e tal, e uma das matérias que tem lá é Sistema Financeiro Nacional. É um negócio meio basicão, mas tem tudo a ver com economia. Falei, cara, eu vou dar uma lida, só pra ver se tudo que eu falo, se eu deixei alguma coisa em aberto, se tem alguma coisa que mudou e eu deixei passar e tal. Dá essa curiosidade de você. Você nunca tá naquele ponto, eu já sei tudo, né? Isso não existe, Com né? certeza. E eu acho que para o nosso dia a dia, imagina, também na área tributária, que a gente lida com interpretação, com leis bem complexas, com própria finanças, a arrogância com conhecimento, ela pode custar muito caro. Une, né? Exato, assim, você ter uma confiança de que já sabe tudo, e na minha posição de advogado, o cliente, às vezes, na grande maioria das vezes, ele quer saber, assim, o seu posicionamento com relação àquilo, e você precisa dar um posicionamento firme, né? Olha, aqui tem mais risco, aqui não tem mais risco, né? Aqui não tem risco, enfim. Sempre tem que ter, acho que é um lema que eu tenho, assim, e da própria, dos próprios fundadores do escritório, mas, assim, ter essa humildade para aprender e buscar esse conhecimento, ainda que você já saiba, é fundamental. É verdade. Agora conta pra nós, qual é o módulo mais difícil do CFP sob a ótica de um advogado? Olha, eu achei o módulo 1 ali tinha umas questões na prova da Planejara muito pegadinha, viu? Mas em termos de mais conhecimento é o 2 mesmo. É o 2 mesmo, né? O advogado que trabalha com mercado de capitais, ou trabalha com tributário relacionado ao mercado de capitais, pode ter uma facilidade maior em absorver esse conteúdo, porque você já vai estar Já ouviu trabalhando no seu dia a falar. dia com FDIC, com FII, com fundo de renda fixa, fundo multimercado e algumas outras estruturas que são cobradas no módulo 2. Uhum. Acho que essa pode ser a vantagem. Se você é um advogado que trabalha, não sei, exclusivamente com planejamento acessório, você vai estranhar, talvez, Uhum. assim. Mas essa é a graça do CFP, né? Porque no fim do dia as coisas estão caminhando, Rafael, para um conhecimento muito interdisciplinar. Eu vejo assim na minha atuação do dia a dia, é raro assim, claro que a minha especialidade é tributário, mas assim, no fim do dia eu estou vendo o tributário, mas assim, com relação a uma questão de mercado de capitais, de agronegócio, de finanças, é importante ter essa cabeça aberta para buscar esses outros conhecimentos que às vezes não estão no seu dia a dia, mas que vão ser muito aplicáveis para o seu dia a dia. E o que você pode falar pra nós, pra uma pessoa que, pô, tá fazendo direito, gostaria de seguir alguma coisa parecida com você, assim, sabe? Queria seguir os passos do Lux. O que é uma rotina de um advogado tributarista? Tem rotina? Tem que viajar muito? Dá pra conciliar bem com vida pessoal, particular? Dá pra ganhar uma boa grana, ter uma vida confortável ou é muito apertado? É, é necessário ter esse conhecimento mais de finanças ou com o que você aprendeu num Largo de São Francisco, você se vira bem? Olha, Rafael, eu acho que a remuneração financeira, assim, claro, tem muitas oportunidades na área tributária em função. A gente tem um país hipercomplexo de leis tributárias que não é fácil de entender, requer uma capacitação longa, assim, né? Direito tributário é uma coisa bem complexa para você entender no detalhe. Demoram anos para você buscar esse conhecimento e ter essa atuação especializada. Por outro lado, no próprio direito, assim, eu vejo outras áreas que também têm um retorno financeiro muito bom, assim. Eh, Falar alguma delas que estão em evidência aí, M&A, que o Brasil está vivendo um boom de Verdade. M&A, nos últimos anos aí, recuperação judicial em função também dessas crises que o país vive. Uhum. Eu acho que acho que é extremamente importante assim, para a nossa geração que vem e tem uma expectativa de viver muito, né? Estava vendo uma live de um dos fundadores da Dynamo, e ele estava falando muito disso, achei muito, muito interessante. Então, assim, a minha geração vai viver, sei lá, talvez 100 anos, 90 anos. Então, assim, a decisão que você toma para sua profissão, acho que tem que especialmente levar em consideração, claro, o retorno financeiro, mas você
encontrar uma coisa que você realmente ama. Porque o tributário no dia a dia, eu vou te falar assim, que tem muitas coisas chatas, né? Não, assim, que eu não gostaria de fazer, mas assim, faz parte, né? Uhum. Tipo? Olha, lidar com repartições, algumas repartições requer uma extrema paciência, e é o modo das coisas serem, assim, não estou fazendo nenhuma crítica. Don't hate the player, hate the game. Exatamente. Hate the game in Brasil, né? E agora, tem outras vantagens também que eu acho do tributário com relação a outras áreas do direito, ou talvez do mercado financeiro em geral. A minha rotina é extremamente dinâmica, assim. Para eu te falar o que eu estava fazendo nas últimas semanas, eu estava fazendo análise de uma tributação de uma offshore, de um grupo empresarial familiar que, na reforma tributária, estava querendo rever se fazia sentido ter essa offshore ou não, Uhum. quais os impactos da reforma para offshore. Eu estava fazendo, a gente estava acompanhando aí uma empresa, uma investida de um fundo de private equity em investimentos no Nordeste, que ela faz em energia renovável. A gente está vendo a questão fiscal deles, as estruturas. Planejamento sucessório de algumas famílias também. E para uma empresa de indústria de alimentos, a gente estava revendo a apuração de ICMS e IPI. Quer dizer, você vê assim, são coisas muito dinâmicas, assim, muito diferentes. Então, acho que a graça de trabalhar no tributário, se você gosta, que é um trabalho muito dinâmico, que você está fazendo diferentes coisas, e não costuma ser muito repetido, assim, né? De alguns colegas por exemplo, trabalham com mercado de capitais, eu tenho a impressão de que tem um pouco mais de reiteração, digamos assim. Uma operação de uma debenture, ela tem uma forma de ser conduzida, e aquela forma que o mercado tá estruturado para conduzi-las. O advogado vai lidar com bancos de investimento, vai lidar com o coordenador líder, enfim, tem aquela programação. Uhum. Acho que no tributário a coisa um pouco mais dinâmica, assim. Conheço algumas pessoas, não escritórios em si, mas alguns advogados que fizeram mercado de capitais um tempão, emitiram, sei lá, mais de 200 aí, entre CRI, CRA, debenture, FDIC e afins, e realmente cansaram, porque chega uma hora que a cártula é a mesma, a escritura pública é a mesma, os covenants são mais ou menos os mesmos e tal. O desafio é encontrar novas coisas dentro da mesmice, e aí uma hora a pessoa se cansa realmente, né? Também olhando para o outro lado, assim, eu até acho que existem muitas inovações no próprio mercado de capitais, assim. Nesse ano, o escritório, por exemplo, foi um dos precursores do Fiagro, né? O Fiagro que daqui a pouco deve estar nos materiais da FK Partners. Uhum. O Fiagro, ele é um novo fundo de investimento voltado para o agronegócio, né? O agronegócio, como a gente sabe, nos últimos anos explodiu, assim. Aliás, de algumas décadas já que explode, mas acho que o mercado financeiro está buscando se aproximar do agronegócio no Brasil e se criou agora o Fiagro. É um novo veículo de investimento que ainda não existia no Brasil, que vai impulsionar muito investimentos em CRAs, CRI, em CRAs, LCA, própria terras de investidores individuais. Então, assim, existem inovações, né? Lá no escritório, assim, a gente costuma prezar bastante pela criatividade. Eu acho que é uma das grandes qualidades lá, assim, de tentar, por exemplo, o mercado de capitais, de fato, tem essa tendência às coisas ficarem um pouco mais mecanizadas. Mas ainda assim, você buscar novas formas de ser criativo enfim, como a gente vê esse ano. Eu comecei a me aproximar muito de filosofia, cara. Tipo, não que eu quero virar um filósofo, só isso e tal, mas quanto mais eu estudava de finanças, mais eu descobri que a filosofia do investimento é onde realmente você descobre se aquilo é bom ou não. Se uma filosofia de investimento bate com a tua como pessoa. E aí, enfim, comecei a olhar a filosofia e tal. E um dos pilares da nossa filosofia ocidental é a turma dos gregos lá, né? A Academia de Platão, depois veio o Aristóteles e tal. E o Aristóteles falava algo mais ou menos sobre a excelência de si mesmo, né? Ele chamava isso de eudaimonia, que é você só vai ser realmente feliz nessa vida se você encontrar aquilo que você faz melhor. Então, o Neymar achou a excelência dele no futebol, o César Cielo achou na natação, alguns acharam no cálculo, outros acharam na venda, outros acharam no direito, mas talvez a coisa mais triste que tem na vida
É você passar 80 anos aqui nesse planeta e não achar aquilo que você faz bem. Alguns porque, sei lá, o cara era um baita músico, mas no lugar onde ele nasceu não tinha nenhum instrumento musical. Ou o cara cresceu num lugar que não deram aquilo que ele realmente ia brotar, né? Aquilo que faria ele florescer. Então, talvez tenha pessoas por aí que dariam uns baita advogados tributários, só que essa pessoa talvez não foi exposta a isso. É uma pergunta difícil que eu vou te fazer, cara, e até um recado que eu pediria pra você dar pras pessoas, assim, como criar isso, cara? Como a gente dá essa abertura pra ver, pô, pro cara conseguir ver e falar, pô, eu gosto disso, cara, eu me daria bem com isso. Nossa, a pergunta é muito difícil mesmo. É difícil? Assim, eu acho que pensando na minha vida, Rafael, você tem que tomar as decisões profissionais e de fato, assim, tem que pensar em uma coisa que você eh, queira ser muito bom. E você vai ser muito bom se você se dedicar, se você, no longo prazo, né? Uhum. Você não pode ter uma visão de curto prazo. Eu acho que, assim, o que me foi me permitindo encaminhar para o tributário com segurança foi ter me exposto a diversas coisas, assim. Eh, assim, eu sou filho de uma pianista e professora de piano, então, e filho de um pai que é professor universitário e também dentista. Então, assim, foram mundos totalmente diferentes que eu tive em casa. E eu sempre tive muita fascinação nesse horizonte aberto para você experimentar diferentes coisas, artes, música, trabalho, conhecimento técnico, finanças, matemática. E eu acho que assim, eu sou um exemplo claro de uma pessoa que sempre teve muita dúvida do que fazer. Escolhi direito porque eu não sabia o que fazer. E cheguei na faculdade, no final da faculdade, não sabia o que fazer, mas pude tomar minhas decisões, tendo a consciência de que eu tinha experimentado de muita coisa e tributário era algo que assim que eu ia ter que me dedicar muito e me envolver. Eu achava assim, pô, podia ajudar, que nem o caso do meu pai, podia ajudar, ter esse impacto em vários outros casos. Então, eu acho que assim, experimentar de várias coisas para você poder ter, ir focando. Porque se você acho que não experimenta, se você ficar só naquilo assim, começa no primeiro ano da faculdade, vou trabalhar com direito ambiental. Aí fica só no direito ambiental. Aí daqui a pouco você já está mais velho, e aí você olha e fala assim, nossa, CFP, né? Wealth, acho que eu gostaria disso aí, mas, né, sei lá, nunca tentei, assim. Não que esteja tarde, às vezes, para recomeçar, não quero nem falar isso, mas eu acho que quando a pessoa ela não se expõe, não tenta dessas outras coisas, às vezes pode virar um ressentimento de você não ter tentado de tudo, sabe? Não ter experimentado de muita coisa. Poxa, que legal. Eu queria que você deixasse um recado para os nossos ouvintes aí, né, para as pessoas que estão pensando ou em ir para o direito, ou advogados que estão pensando em ir para alguma certificação, mergulhar mais em finanças e tal. O que você diria para eles? Acho que o advogado que é um conhecimento de finanças, eu acho que está mais fácil do que quem quer direito. Enfim, é mais a minha praia. Mas eu acho que o conhecimento prático, né, de um CFP, de uma certificação que te traz para o meu dia a dia, foi assim, extremamente oportuno, assim, me permitiu, talvez, questões que às vezes eu quebrasse a cabeça mais tempo, em função daquele conhecimento prático, você assimila algumas informações, algumas operações que você está trabalhando muito mais rápido. Eu acho que essa é a graça, assim. E fora que vira até uma forma, talvez, de você se conectar com vários agentes desse mercado do qual você faz parte. Então, com assets, com gestores, Uhum. com administradores de fundos, com banqueiros ou o pessoal que trabalha com private. E eu acho que, assim, é algo muito oportuno. Eu ainda sou uma das poucas pessoas que tem o CFP como advogado, mas eu imagino com certeza que no futuro a gente vai ter bastante profissional, porque é um casamento muito bom, assim, é uma forma de agregar um conteúdo muito positivo. Que bom. Pô, Lucas, te agradeço por ter ficado aqui com a gente, por ter trazido um pouco da tua história para cá. E a gente espera ter inspirado você um pouco mais com o exemplo do Lucas, que é um cara que conseguiu mudar a rota aí da vida dele à medida que novas oportunidades foram aparecendo. Nós vamos continuar trazendo profissionais de mercado aqui, cada um contando a sua história, a sua vivência. Continua acompanhando a gente, continua ouvindo a gente. Nós estamos nos principais aplicativos aí de áudio. E esperamos agregar, porque aqui na FK Partners, seu crescimento é nosso sucesso.
Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal.